Bom dia, gente. Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Mais uma manhã que nos encontramos na presença do nosso Deus. Graças a Deus por isso. Nosso Deus é maravilhoso em todo tempo, tendo nos guardado. Amém? Vamos para a meditação da palavra de hoje. A meditação da palavra de hoje se encontra-se no livro de Esther. Esther, capítulo de número 6. A gente vai estar lendo aqui do 6 até o versículo de número 8. Até o versículo de número 9. Amém? E diz: Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se lera diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de que Bigtã e Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei, que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram, coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei, quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram, eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse, que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração, de quem se agradaria o rei para lhe fazer honras mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei, quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real, da qual o rei costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar, montado, e ponha-lhe coroa real na sua cabeça. Entregue-se as vestes e o cavalo à mão de um dos seus príncipes do rei, dos maiorais senhores, e vista dele aquele homem de cuja honra se agrada, e leve no cavalo pelas ruas da cidade, apregoando-se dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Graças a Deus, né? Vimos aqui essa história, né? Fiz uma leitura meio comprida, extensa, mas graças a Deus por isso, né? Para a gente entender melhor o contexto da história. Aqui a gente vê Amã, né? Que era amigo do rei, segundo do rei no seu palácio, né? Que tinha um rei Assuero, tinha os príncipes, mas ele ainda era mais que os príncipes. Mas Amã colocara no seu coração de enforcar Mardoqueu, ele tinha raiva de Mardoqueu. Mardoqueu, por sua vez, era israelita, tio da Esther, da rainha Esther. Então ali Amã tinha preparado uma forca para Mardoqueu. Graças a Deus por isso, porque nós sabemos que o inimigo muitas vezes não arma cilada, mas o Senhor nos livra de todas. E ali quando Amã estava entrando naquele pátio para falar com o rei acerca desse negócio, para enforcar o judeu Mardoqueu, ali o rei estava lendo o livro das crônicas, né? Alguém estava lendo para o livro das crônicas para o rei e falando exatamente de quando Mardoqueu avisara, né, que estava armando uma emboscada para pegar o rei. Graças a Deus por isso. O Senhor é aquele que trabalha em nosso favor. Enquanto o inimigo pensa que está nos colocando no laço, o Senhor está desfazendo o laço. Nessa manhã o Senhor está lhe trazendo a certeza que, através da palavra, os laços do inimigo estão quebrados para a glória do Senhor nosso Deus. Todos os laços que o inimigo tem tentado fazer para amarrar o povo que serve ao Senhor aqui na terra, está caindo por terra nessa manhã, em nome de Cristo Jesus. Amã ali todo gaboso, pensando que aquela honra seria para ele, não estava nem imaginando que seria para Mardoqueu. Imagina a cara de Amã, ia falar para matar Mardoqueu, né, enforcado, e quando de repente o rei fala para Amã, e tudo isso que ele falou, né, botar as vestes reais, o cavalo que o rei andava, e ainda um dos príncipes, um dos mais, né, mais elevado nível, para andar com aquele cavalo e dizendo que era o homem que o rei se agrada, né,
Tudo isso ele pensou que seria para ele, de repente o rei disse, faz depressa. Tudo isso e não deixa faltar nada disso que você falou. Faz isso com o judeu Mardoqueu. Graças a Deus. Por isso, irmão, que vale a pena a gente fazer o bem. Independente de qualquer coisa, nós temos que plantar a semente do bem. Porque quem planta o bem, vai colher o bem. Porque é a lei da semeadura, né? A Bíblia diz que a gente não pode plantar trigos, né, e colher uva. Não, não pode. De qualquer maneira, o que a gente plantar, a gente vai colher. E Amã ali queria enforcar Mardoqueu, mas foi ele mesmo que caiu na sua forca. Porque, graças a Deus, ali também estava esse projeto para matar os judeus. Além de matar Mardoqueu, havia um projeto também que era para exterminar todos os judeus. Mas com a intervenção da rainha Esther, ali aquele plano foi desmascarado. Mais tarde foi desmascarado. Se a gente ler alguns versículos para frente ali, Esther entra na presença do rei. E depois de uns 12 banquetes, ela revela ao rei que o inimigo do povo judeu e do Mardoqueu seria o Amã. E ali, aquela forca que o Amã fez para matar Mardoqueu, ali o rei mesmo mandou o próprio Amã também ser enforcado naquela forca. Então a gente vê que o inimigo arma cilada para nos pegar, mas é ele mesmo que cai na cilada e nós saímos dando glória a Deus para a honra e a glória do nosso Deus. Então nós vimos que o nosso Deus é fiel e todo o tempo está trabalhando por nós. A bondade de Deus não tem limites. Vale a pena permanecermos servindo ao Senhor. Porque ali Amã pensou que enforcar Mardoqueu. Mas, enfim, quando chegou lá, foi surpreendido com essa notícia. Porque o Deus faz lembrar as coisas na hora certa. A gente recebe tudo aquilo que a gente planta para a glória dele, né? Então, ali Amã plantou uma semente do mal, queria que Mardoqueu fosse enforcado. Ele mesmo que caiu dentro daquela forca. Ele mesmo que foi enforcado naquela forca. Então, a gente vê lá no livro de Daniel, no capítulo 6, quando Daniel é jogado na cova do leão, porque aqueles príncipes, né, os presidentes ali, armam cilada para Daniel, né, os prefeitos, armam cilada para Daniel. E faz com que Daniel seja jogado na cova dos leões. Os leões ficam dormindo e Daniel sossegado. Mas depois aqueles que armaram para Daniel foram eles e sua família que foram lançados lá e foram espedaçados pelos leões. Então, graças a Deus, que aqui nos mostra que em todo tempo o Senhor está guardando os seus. Em todo tempo. E aqueles que armam cilada para você, você vai sair dando glória a Deus. E eles que vão cair na sua própria cilada. O salmista diz, né, que armaram um laço para ele, mas foi eles mesmos os que armaram, que caíram nesse laço. Glória a Deus por isso. Então a situação pode estar diversa, pode parecer que você agora vai perecer, mas o Senhor está trazendo aqui a luz dessa palavra nessa manhã, que Ele tem a porta do livramento, Ele tem o escape para você. E aqueles que estão preparando a cilada para você, eles mesmos que vão cair nessa forca, e você vai cantar o hino da vitória e vai glorificar o nome do Senhor, porque Amã foi morto, e junto com ele, depois dele, seus filhos também foram mortos. Então a gente vê assim, que não só Amã, mas infelizmente até a família também, porque todos, né, aquele pessoal estava assim, como eu posso dizer, na mesma corrente, né, de sangue, estava na mesma família, então ele também acabou morrendo até os seus filhos. Então vale a pena a gente servir a Deus, porque nós vimos ali que Mardoqueu foi exaltado. E depois de ter passeado ali com o cavalo, com roupas reais, Mardoqueu foi o segundo homem do rei, né? Primeiro o rei, depois Mardoqueu. Graças a Deus por isso. Então é assim que o Senhor faz. O Senhor nos honra. Quando pensam que estão nos humilhando, que estão nos maltratando, que nós estamos acabados, o Senhor nos faz renascer novamente e mostra para o inimigo que a vitória pertence ao povo de Deus. Graças a Deus. Vamos estar orando? Senhor, meu Deus, obrigada por este momento na tua presença, Pai querido. Obrigada por essa manhã maravilhosa que nos encontramos, por tua bondade, por tua fidelidade. Permanece conosco, Deus. Nos livra de todo o laço do inimigo. Ajuda a te adorar, fazer o teu querer. Pai querido, vai nos dando um dia maravilhoso de trabalho para quem vai trabalhar. Vai fazendo, Pai querido, a tua vontade, vai abençoando cada dona de casa, todos aqueles que estão fazendo seus negócios, Deus. Enfim, todas as pessoas, Deus, dá-lhe um dia abençoado na tua presença e nos livra para a glória do teu nome, de todo o laço, e ajuda-nos a permanecer fiéis a ti, porque nós te adoramos, te agradecemos e te bendizemos. E oramos a ti, Pai querido, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.
Graças a Deus, fique na dispensação de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente você e toda a sua família, todos os inscritos. Um grande abraço. Que Deus continue abençoando a todos. A paz do Senhor Jesus. Tenham todos um ótimo dia, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.